Olá, eu sou Wellington Silva e a partir de hoje estarei apresentando o programa Tribuna Popular. Juntamente com o Dr. Otacílio Negreiros e convidados, abordaremos aqui temas relevantes à área jurídica, com o único propósito de fomentar o debate e levar informação a você, telespectador. O tema de hoje, como não poderia ser diferente, suscita divergentes opiniões em cenários distintos. Política, ciência e religião travam verdadeira luta no sentido de definir de quem é a decisão de interromper a vida no estágio terminal. Estamos falando de eutanásia. Nosso convidado de hoje, Artêmio Wagner Dantas de Oliveira e Otacílio Negreiros. Eu inicio diretamente ao Dr. Artêmio a seguinte indagação. Dr. Artêmio, o que seria exatamente a eutanásia e por que é tão polêmico o tema? Meus amigos, inicialmente eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa. E minha formação é advocacia e eu só aprendi a fazer isso até hoje na vida. Falar sobre eutanásia é um tema, sem dúvida alguma, espinhoso, por aspectos morais, éticos ou até mesmo religiosos. Mas, conceitualmente, eutanásia nada mais é do que o abreviamento da vida, por questões morais relevantes. Penso eu que a eutanásia, assim como outras formas também de abreviamento, o acompanhamento do final da vida, como a distanásia, que é o prolongamento com o sofrimento da morte, e a ortotanásia, que é a morte natural acompanhada, é um tema que é de interesse de toda a sociedade. No seu programa, provavelmente, nós vamos discutir os conceitos jurídicos desse tema. Mas eu penso que o pano de fundo sobre a eutanásia seja mais interessante. Por quê? Nós temos o direito de abreviar a vida através de uma formulação legal. Nós temos o direito de propor a extensão dessa vida mediante sofrimento. Quando nós nos dispusermos a ampliar esse direito à vida ou restringi-lo, nós não estaremos permitindo que outros conceitos avancem em nossa sociedade. Não vamos viver numa sociedade puramente artificial, onde é mais cômodo eliminar uma vida, porque está dando trabalho aos familiares, porque está causando sofrimento ao paciente. Será que nós não estaremos também, da mesma forma, agredindo o conceito de nascimento? Acho que isso tem que ser respondido. Perfeito. Como se processa este tipo de situação? Qual é o procedimento adotado na eutanásia, doutor? A eutanásia, o paciente está em sofrimento e deseja a própria morte, ou os familiares desejam a morte do paciente, que supostamente não tem mais cura, e abrevia a vida, antecipando a morte. A questão é puramente moral, porque é moral, mas é também voltada à piedade humana. Hoje me parece que tem mais uma praticidade da nossa sociedade, né? Nos países que aprovaram a eutanásia, é com a finalidade maior de tirar os traumas da morte na própria família, de uma forma artificial, permitir que a família fique cada vez menos traumatizada com a morte de um de seus membros. Mas esse tipo de morte, há a intervenção de terceiro ou é um ato unilateral? Para que, se fosse unilateral, seria suicídio. Para que seja eutanásia, tem que haver a participação de terceiros que age de forma fundamental para que ocorra. Perfeito. Pergunta ao doutor Otacílio, quem pode ser sujeito da prática de eutanásia? Olha, na verdade, pode ser tanto o médico, né, que pratica esse ato, que abrevia essa morte, né, como também familiares da vítima, né, que está nesse estado terminal
ou com uma doença incurável, né? Essas pessoas poderão vir a responder a um processo, até porque, viu, doutor Wellington, é importante colocar também ao telespectador que não há previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro do crime de eutanásia. Há uma previsão do homicídio privilegiado, né? Então, no caso do homicídio privilegiado, há apenas uma diminuição da pena nesses casos. Então, eu vejo que a pessoa que comete o crime, o médico ou os familiares. Perfeito. A eutanásia é considerada uma prática, então, ilegal no Brasil, doutor Artemio? É crime. A eutanásia é crime. É homicídio simples, com causa de redução de pena, né? É homicídio privilegiado, para ser mais exato, mas é crime. Ele está no tipo penal. Não existe o conceito de eutanásia como tipo, né? Existe o homicídio simples. Perfeito. Mas, doutor, existe uma resolução no Conselho Federal que, inclusive, ela autoriza o profissional, o médico, a interromper determinados tratamentos, né? E com isso, inclusive, esta resolução foi até alvo de uma ação civil pública no Tribunal da Primeira Região, do Distrito Federal, na Seção Judiciária da Primeira Região, onde o membro do Ministério Público ajuizou uma ação civil pública visando exatamente a decretação da inconstitucionalidade deste ato. Essa resolução, ela permite o médico interromper a vida ou ela simplesmente foi uma norma que caiu no vazio? Eu não posso me manifestar sobre a resolução e muito menos sobre a ACP, Ação Civil Pública. Mas posso lhe assegurar que a resolução não versa sobre eutanásia. A resolução versa sobre ortotanásia, que é uma coisa legítima e que pode e deve ser praticada, que é a morte natural. O médico ele entra no processo de morte para minimizar a dor do paciente, no processo natural da própria morte. Qual seria, então, a diferença entre a eutanásia e a ortotanásia? A eutanásia, eu vou abreviar a vida, antecipando a morte. Na distanásia, eu vou prolongar a morte com sofrimento. E na ortotanásia, é um processo natural de morte, onde eu entro, eticamente, apenas para minimizar o sofrimento da pessoa que está morrendo. É um caso recente de um padre católico que estava com câncer de pulmão e que foi instalada uma bomba com morfina, onde o próprio paciente se injeta. Então, sente dor, ele pressiona a bomba, sente dor, pressiona a bomba, para ele morrer com o mínimo de dor. É claro que com o tempo, aquilo ali vai causar paralisação do diafragma, do pulmão, e o paciente vai morrer. Então, é uma forma de instigamento ao suicídio. Mas isso é a prática da ortotanásia. Em determinado momento, quando chega no limite de aplicações diárias, o paciente aperta, já não entra mais a morfina, já não é mais injetável, entendeu? Fica só no aspecto psicológico. E não é permitido que ele se suicide. Então, a ortotanásia nada mais é do que a morte assistida, que é um processo natural, é legítimo. Doutor, agora, prolongar a vida de uma pessoa por meios artificiais, quando ela está em coma profundo está morto. Está vivo por aparelhos. Pode retornar? Pode retornar, óbvio. Mas existem casos que é 100% de chances que não retorne mais. É impossível o retorno. Você deve desligar? Sim. É um processo natural, é a morte. E qual, doutor, é exatamente esse momento em que há a determinação pelo corpo médico, pela junta médica, de desligar ou não desligar os aparelhos? Quando a pessoa teve morte cerebral. Morte cerebral. Quando há morte cerebral, você pode desligar os aparelhos. E, se for possível, dependendo da doença, você faz o transplante de órgãos. Independente que eu penso que deveria ser de lei. Assim como nós não podemos dispor da própria vida,
após a morte, nós não deveríamos ter o direito de dispor dos próprios órgãos. Porque se fosse lei, quantas e quantas pessoas estariam vivas hoje? Porque a família não iria dispor dos órgãos, e sim o Estado. E quando há divergência entre a vontade do médico e a vontade da família? Em que sentido? De discordar pelo não prolongamento da vida. Prolongamento da morte. Porque se ele está morto ou irrecuperável, ele não retorna mais do coma, é prolongar a morte, o sofrimento do paciente. Está tentando contra a dignidade. Deve prevalecer quem? A opinião do médico. Só que ele não pode assim o fazer. Recorre ao juiz. O tema de hoje é eutanásia. Estamos, então, com o convidado Artêmio Wagner e Dr. Otacílio Negreiros. Nós vamos ao intervalo e voltamos já. Somos diferentes, porque o Brasil é um país diferente. Um país da diversidade, de fauna rara e rica flora. Um país que desafia dia a dia o povo a preservar. No vai e vem deste país, vamos te levar pra todo lugar. No vai e vem deste país, vamos te levar pra todo lugar. Eucatur. Estamos de volta com o programa Tribuna Popular, hoje com o tema eutanásia. Nossos convidados, Dr. Artêmio Wagner e Dr. Otacílio Negreiros. Dr. Otacílio, eu indago, o senhor tem conhecimento se há, no âmbito político, algum projeto de lei tramitando no sentido de regulamentar a eutanásia no Brasil? Doutor Wellington, em pesquisa, verifiquei que existe na Câmara dos Deputados, tramitando um projeto de lei no sentido de regulamentar a prática da eutanásia no Brasil. No entanto, até o presente momento, esse projeto de lei não foi aprovado, não foi para a Câmara dos Deputados. Agora, pode, antes mesmo de ser aprovado esse projeto de lei, se é que ele vai ser aprovado, também os familiares desse paciente em estado terminal, dessa pessoa que está em doença incurável, pode se valer também, no meu ponto de vista, de um pedido na justiça pleiteando essa prática da eutanásia, para que essa pessoa não venha depois ser responsabilizada por algum crime. Né? Então, e faço até uma comparação aqui, porque o Supremo Tribunal Federal, recentemente, todo mundo sabe, tem conhecimento, decidiu agora sobre a questão do aborto dos fetos anencéfalos. Então, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal vai estar muito aberto para esses pedidos que possam vir a chegar até essa corte, no sentido de autorizar a prática da eutanásia no Brasil. Eu não tenho nenhum tipo de conhecimento em relação a algum caso específico no Brasil de eutanásia. Né? A gente sabe, pela mídia divulgando, em outros países, no mundo afora, né, casos conhecidos mundialmente, né, nos Estados Unidos, mas no Brasil praticamente não. Mas já existe, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei tramitando nesse sentido. Doutor Artêmio, quais são os argumentos contra e a favor da prática da eutanásia? Eu queria voltar só um pouco à resposta do meu colega, que eu penso que haveria alguma dificuldade do Poder Judiciário em deferir a eutanásia em favor de quem quer que seja. Porque se ele assim o fizesse, ele estaria autorizando o homicídio, que é uma figura Mas o caso do aborto? típica caso do aborto do Código Penal.
Não, aborto é uma coisa, eutanásia Sim, é mas outra. eu fiz uma comparação Nós no estamos sentido que o falando- Supremo Tribunal Federal autorizou o aborto, Nós que é estamos- considerado nós crime, estamos né? falando de Eu falo- eutanásia. exatamente. Só fazendo um comparativo. Eu penso que seria muito difícil o juiz legislar no sentido de autorizar a eutanásia. O que me parece é que seria legítimo provocar o Poder Judiciário para a aplicação da ortotanásia, quando houvesse dúvida, ok? Perfeito. Ou contra a vontade do paciente, ele recebeu o tratamento mínimo para não sentir dor, ou até mesmo para evitar a distanásia, que são figuras que estão fora do Código Penal e o juiz pode decidir. Agora, decidir quanto à eutanásia é complicado. No que se refere à questão do anencéfalo, foi feita uma analogia pelo Supremo Tribunal Federal ao estupro, permitindo que seja feito interrupção da gravidez, né? Mas eu penso que o Supremo agiu corretamente. Já está decidido, já transitou em julgado, já está posto à sociedade. Eu desconfio que o Supremo não tinha o poder de legislar sobre esse assunto. Ok? Deveria Então, passar por um projeto de lei, Com certeza. tramitando na Câmara, nas duas Mas casas. veja O bem, aborto ele é uma questão profunda, né? Discutir a anencefalia, isso foi amplamente discutido, foram vários dias de julgamento, a igreja se manifestou, juristas se manifestaram, me parece que houve audiência pública antes de ter essa decisão do Supremo, isso foi amplamente divulgado, foi amplamente discutido com a sociedade antes que houvesse a decisão. Até aí, tudo bem. A questão é, poderia ter sido feito? A nossa sociedade participou efetivamente deste processo de julgamento? Isso não deveria ter passado por um referendo? O doutor, então, está aventando Eu não estou dizendo... um possível julgamento inconstitucional? Não, não pode que é o Supremo se manifestando. Sim. Não é isso. Exato. O que eu estou dizendo é Mas que muitas vezes o Supremo existe já direito- decidiu, Exatamente. contra direitos que estão na Constituição. Mas existem direitos supraconstitucionais Partindo do e existem direitos que devem ser discutidos não enquanto órgão colegiado e sim sociedade. A exemplo disso, citamos Né? o caso. O próprio julgamento da anencefalia foi precedido de audiência pública. Como ocorreu das células-tronco. Isso foi discutido, amplamente discutido. A questão do anencéfalo é uma coisa complexa. A nossa sociedade, na verdade, está virando artificial em nome da praticidade. Olha, tem sofrimento, vai causar transtorno na família, vamos abreviar a vida. Vai nascer sem parte ou totalmente sem o cérebro, vamos interromper a vida através do aborto. O paciente está com dor, está com depressão profunda e irrecuperável, vamos autorizar a eutanásia. Nós estamos fazendo uma forma grotesca de eugenia. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Eu sou uma célula da sociedade. Eu estou perguntando se o que nós estamos autorizando é correto. Se você perguntar ao cidadão Artêmio, eu vou te responder que não. Mas, doutor, muitas vezes os próprios familiares acabam se convencendo de que aquele tratamento prolongado é muito mais, talvez prejudicial ou muito mais doloroso, né, do que de repente interrompê-lo, né, e dar o direito também de morte, que é um direito natural, né? A Constituição Federal do Brasil prevê exatamente o direito à vida, inviolável direito à vida. Nós não estamos falando nada em contrário. Você está reafirmando aquilo que eu estou dizendo. Se ele estiver no processo de morte natural, onde é impossível vencer a doença, ou o fato que está levando à morte, ele está no processo de ortotanásia. Agora, o que não é possível é que dentro da ortotanásia eu queira abreviar a vida dele.
Porque eu não quero esperar a morte natural, vou antecipar agora. Então, o que para algumas famílias é legítimo esperar 6, 7, 8, 9, 10 meses, 1 ano, 2 anos, a morte de seu familiar, para algumas famílias é incômodo aguentar 30 dias. Nós vamos permitir que seja abreviada a vida de alguém por conta de conveniências familiares? Esse é o direito que nós vamos dispor? O senhor me falou sobre a consulta ao Poder Judiciário, ou a discussão no Poder Judiciário sobre a eutanásia. Partindo do princípio que o Poder Judiciário poderia discutir isso, que não pode, eu poderia também discutir a aplicação da pena de morte para o juiz de plantão. Para alguém, nós temos um crime agora em voga que eu não vou tocar, né? Mas crimes gravíssimos. E aí eu resolvo, enquanto promotor, ou enquanto delegado, ou enquanto vítima, ou assistente da acusação, ou seja lá quem for as vezes que eu faça, pedir ao juiz que, por analogia, se aplique a pena de morte. Nós não estamos em estado de guerra, mas é uma guerra contra a criminalidade. E aí eu começo a construção jurídica e aí o juiz autoriza a morte da pessoa. É um cúmulo. É verdade. Doutor, em relação ainda à eutanásia, essa prática, ela é característica de outros países? Alguns povos, algumas culturas admitem a eutanásia. A cultura indígena é uma. Agora, por quê? Porque lá não tem condições, muitas vezes, e não é só para pessoas que estão em fase terminal, são os aleijados, os aleijões de todas as espécies. Eles abreviam, matam as crianças. É uma forma de eugenia, melhoramento da própria espécie. Quer dizer, e a pessoa não morre só velhinha, não, ela morre nova. Quantas crianças nascem com câncer e a família vai lutar pela vida daquelas crianças? É porque aqui nós estamos dando o foco para a questão da eutanásia enquanto idosos. E as crianças, como ficam? Abreviar a vida, eu falo pela minha família. Eu tinha um irmão mais novo que morreu nos braços do meu pai de câncer de fase terminal. Em momento algum, minha família autorizou que fosse abreviada a vida dele. Morreu falando, consciente. Mas quando a família discorda, vale a decisão do médico? Eu penso que não deve. Se for eutanásia, não pode prevalecer a opinião do médico, nem da família, nem de ninguém. Tem que prevalecer o que a sociedade determinou para aquele caso. De que forma a família pode intervir nesse procedimento? Abreviar a vida? Não. Ter a ciência de que não houve uma intervenção sem a vontade do familiar ou do paciente. De que forma ela pode tomar conhecimento desse tipo de situação? Talvez a pergunta que o colega esteja fazendo em casos que a eutanásia acontece sem que a família tome conhecimento. Sim. Né? Isso ocorre, está sendo denunciado constantemente aí, os enfermeiros, médicos, tem até o doutor Morte, aqui no Brasil, o caso de enfermeira que matou 16 pacientes, por aí vai. Isso é crime. Não tem motivo relevante, não tem relevante valor social, moral, seja lá o que for, piedade, nada disso, é crime, crime puro e simples. Matou uma pessoa. A legislação brasileira, então, ela pune a eutanásia através de outros dispositivos. Então, ela não está ela não prevista autoriza. no ordenamento. Não, ela não é tipo legal. O tipo aí é homicídio. É homicídio. Homicídio privilegiado. Privilegiado, né? Privilegiado porque ele tem diminuição de pena. Só por isso. Em razão do manifesto ato de piedade, seria isso? O que é ato de piedade, né? O que é dor, né? Isso é tão distante de pessoa para pessoa, né? A mulher, ela é mais tolerante à dor do que o homem. O que para o homem seria caso de eutanásia, para a mulher não seria. O que é dor? Tem pessoas que fazem cirurgias sem tomar anestesia. Entendeu? Então, que para algum é muito, para outros não é nada. O que nós não podemos, de forma alguma, é dispor de um bem, que é a vida.
Perfeito. Dizer onde ela começa e onde ela termina. Isso não pertence a gente. Quando o homem começou a mexer nesses direitos fundamentais, rolou a cabeça de um bocado de gente. Assim foi na França, na Revolução Francesa, assim foram nas ditaduras. Nos alguns países que aceitam isso com uma certa tolerância, já existe propaganda para saber qual é o medicamento que mata mais rápido. Um custa $300, outro custa 1.000. Tem estados nos Estados Unidos que permitem a eutanásia e lá tem comércio. Certo. De medicamentos que matam mais rápido um do que o outro. Quer dizer, isso aí, que sociedade é essa? Eu espero não viver numa sociedade dessa. É verdade. Doutor Otacílio, gostaria de complementar? Não, na verdade, eu gostaria de fazer aqui uma correção do que eu falei, mas mais para o telespectador entender o seguinte, que quando eu falei que os familiares podiam buscar essa autorização via judiciário, na verdade, é quando aquela vítima, aquela pessoa que está em estado terminal, incurável, que não tem mais jeito, que vai morrer, né, que está ali há 15, 20 anos, de forma vegetativa, né, e os familiares, até para um alívio próprio dos familiares, né, fiz aquela comparação com a questão do aborto, que não deixa de ser um crime, mas o Supremo Tribunal Federal autorizou. O doutor Artêmio falou o seguinte, que seria a ortotanásia, mas a ortotanásia no Brasil não é considerado crime. A ortotanásia é um caso atípico, não é considerado crime, como a distanásia também não é considerado crime. A única forma prevista é o homicídio privilegiado, como o doutor colocou, né, para quem pratica a eutanásia. No entanto, eu sou da opinião que deve sim ser consultada a sociedade, ter tido um debate amplo sobre essa questão, até se chegar ao judiciário, já que o legislador, o Congresso Nacional, não toma essa iniciativa de regulamentar essa prática, então, às vezes, o cidadão não pode ficar ali esperando pela boa vontade do legislador em regulamentar isso aí. Então, eu entendo que pode sim se valer do Poder Judiciário. Não que o Poder Judiciário esteja legislando, tá? Mas fiz esse comparativo em relação à questão do aborto de feto anencéfalo, que o Supremo Tribunal autorizou, porque o aborto é considerado crime no Brasil. Então foi só essa colocação que eu gostaria de deixar. Estamos falando de eutanásia hoje, dois convidados aqui, doutor Artêmio e Otacílio Negreiro. Nós vamos ao intervalo e voltamos já. Somos diferentes, porque o Brasil é um país diferente. Um país da diversidade, de fauna rara e rica flora. Um país que desafia dia a dia o povo a preservar. No vai e vem deste país, vamos te levar pra todo lugar. No vai e vem deste país, vamos te levar pra todo lugar. Eu canto. Bem, estamos de volta com o programa Tribuna Popular. Hoje estamos falando sobre eutanásia. Nossos convidados, Dr. Artêmio Wagner e Dr. Otacílio Negreiro. Dr. Artêmio, o tema eutanásia é um tema complexo, como já vimos, e são vários os exemplos que podemos dar a respeito desta situação. E surgiu a dúvida aqui no intervalo, no sentido de que, no caso de um acidente e de uma pessoa que passou a ter uma vida vegetativa, né? Alguém da família pede ao médico que realize os procedimentos para determinar o interrompimento da vida, interrupção da vida. Eu pergunto, este tipo de procedimento é legal?
pessoa sofreu um acidente qualquer, pode ser de trânsito, poderia ser aéreo, poderia ser marítimo, cotidiano, e vem a ficar de que forma? No estado vegetativo, né? Vegetativo. Ficar no estado vegetativo. Perfeito. Mas que vai ter, provavelmente, vida longa, porque os órgãos estão todos Sim, funcionando. o acidente por si só não é ali o fator determinante para o evento morte. Existe apenas um dano cerebral. Exato. Que naquele momento a medicina não é capaz de resolver. Mas todos os órgãos estão funcionando e o cérebro ainda comanda todos os órgãos do corpo. Ele só não tem a consciência plena, ou tem a semiconsciência. E a família pede para interromper a vida, porque a medicina, naquele momento, não tem condições de resolver o problema. Diante do sofrimento ali vivenciado Do tanto paciente pelo ou paciente da família? quanto da família. Isso não pode ocorrer, né? Porque se ele vai ter vida longa por um problema que naquele momento não pode ser vencido pela medicina, e a medicina tem como prolongar a vida dela para que num segundo momento ela possa ser curada ou melhorar a qualidade de vida, inclusive com o nível de consciência, não pode ser autorizada a eutanásia. Se fosse assim, nós iríamos matar inúmeros pacientes que hoje estão nas UTIs. Alguns há 6 meses, 1 ano, 2 anos, e que de repente tem um método novo ou por motivos que desconhecidos da própria medicina, a reconstituição de alguns tecidos de forma natural, tecidos cerebrais, e ela volta à consciência e volta a ter uma vida semiplena, muitas vezes até plena. Eu não posso dispor da vida, em hipótese alguma. Diferente é onde o paciente está em coma profundo, sem comando da funcionalidade dos demais órgãos, ele está vivendo por aparelhos, não tem chance alguma de voltar a viver, porque ele não se mantém mais, porque o cérebro não responde mais. Manter vivo, aí sim, seria atentar contra a dignidade dele. Nós temos um caso de Nesse caso, eu sou favorável à ortoeutanásia, desligar os aparelhos. Mas desligar os aparelhos não seria a eutanásia propriamente dita? Porque se ele não tem mais comando do corpo. Se ele está vivendo ali através de aparelhos e você vai lá e desliga os aparelhos, não estaria aí configurada a eutanásia ao invés da ortoeutanásia? Não. Porque no caso a ortoeutanásia seria aquela morte natural. A discussão parece que é complexa, mas não é. Nós tivemos o caso de uma moça nos Estados Unidos, recentemente, em que a família entrou na justiça para que fossem desligados os aparelhos. Antes de desligar, já se tinha conhecimento que ela mantinha, por força própria, pelo cérebro, o controle de todos os órgãos do corpo. Ela só não conseguia voltar à consciência. Desligaram os aparelhos, ela morreu 17 dias ou 14 dias depois por desidratação, porque ela não conseguia beber água. Esse é o processo que a gente vai autorizar. Em 1931 ou 32, nós tivemos a ascensão de um cidadão que fomentou a morte de 50 milhões de pessoas. Ele começou a matar dentro do próprio país dele os doentes terminais. Nós fomos brincar com os direitos do homem na Revolução Francesa, morreram milhares de pessoas decapitadas. Aqui no Brasil nós brincamos com os nossos direitos civis, com o direito à vida, e até hoje se reclama das torturas. Aquilo ali é um atentado contra a vida. Essa pessoa que está lá indefesa, que não está sendo mantida por aparelhos, mas que não está em consciência plena, que naquele momento ela não tem condições de externar sua vontade, mesmo que tivessem, e que naquele momento a medicina não tem como auxiliar.
manter essa pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos. E hoje a velocidade da cura é rápida. Em 6 meses nós temos alteração. Até que ela tenha uma chance de viver. Nós temos, falar do câncer, alguns tipos de câncer que não tinha cura até pouco tempo. Questão de 1 ano, 2 anos, 3 anos, passaram a ter cura. São vários os tipos. E outras doenças crônicas. E, doutor, a ortotanásia pode então ser confundida com o que hoje está no ordenamento penal em vigor, com a omissão de socorro? A ortotanásia poderia ser confundida então com a omissão de socorro? A omissão de socorro é um instituto todo próprio, né? É a pessoa ter capacidade de prestar auxílio a alguém e não presta. E ela vem a morrer. A ortotanásia não. Você está prestando auxílio àquela pessoa para que ela morra de forma digna, com menos dor. É a morte natural, é a morte que nós temos dentro de casa. Quem tem parente em casa aqui, e vivemos em sociedade, já passamos por isso, tivemos parentes morrendo dentro de casa. Isso é a coisa mais natural possível. Você apenas ameniza a dor. É a água que você serve, até que a pessoa é levada ao coma e morre. Para de respirar, o coração para até a morte. Agora, por conta disso, você vai abreviar uma vida? Já em relação à distanásia, então distanásia é diferente. Seria? Distanásia não tem chance nenhuma. Não tem chance alguma. Tem morte cerebral. Está morto. Eu vou manter vivo. Hoje já se faz não a distanásia, mas se faz o prolongamento da vida para retirada de órgãos. Se bem que não é vida, você está mantendo o tecido humano ainda vivo. A vida, no conceito de vida, não existe mais, já houve a morte do cérebro. Mas no caso aqui, só fazer uma colocação, no caso aqui a distanásia nada mais é do que um prolongamento exagerado da morte, né? Ou seja, a pessoa já está morta, não tem mais condições de voltar à vida. Então os familiares desejam apenas o prolongamento dessa morte. Aí vem aquela questão, e se eu desligo esses aparelhos, né, dessa pessoa que já está morta, vamos dizer assim, estaria cometendo algum tipo de crime? Seria uma eutanásia nesse aspecto? Não. Como diferenciar isso, doutor? Eutanásia, você abrevia. A pessoa não morreu. O cérebro ainda comanda o corpo. Eu parcialmente. Então a diferença é que da eutanásia a pessoa está viva e na distanásia a pessoa já está morta. Não, né? Na distanásia a pessoa não está morta. Ela está em fase de morte. Ela está muito próxima à morte. E por paixão. É o mesmo sentimento da eutanásia. Por paixão a pessoa, por sentimento de esperança, de religião, de oração. Tudo isso é válido, acontece muitas vezes. Eu acredito no milagre. Você prolonga com o sofrimento a vida da pessoa. Ninguém apoia isso. Na verdade, é diferente. Uma pessoa que perdeu completamente a capacidade cerebral, ela tem morte cerebral. Eu vou manter esta pessoa com os órgãos viva por aparelhos. Isso é de um desrespeito com a dignidade humana. Mas então, ela está morta. Mas até quando prolongar essa vida? Essa morte, vamos dizer. Até quando prolongar isso? Prorrogar a morte. Prorrogar. Morte cerebral. Eu estou mantendo o corpo vivo. É um desrespeito à dignidade da pessoa. Tem que ser desligado. E por via de consequência, aproveitando isso, eu quero dizer para você que eu sou favorável que o Estado seja o dono do nosso corpo e não os familiares. Porque quantas pessoas podem ser objetos de transplante, podem ceder órgãos, né? Podem ser doadoras, e assim não fazem porque o Estado pede a permissão. Quantas pessoas poderiam estar vivas hoje? Acho que o maior dom que nós temos, o maior debate, a maior vontade, a maior defesa que nós podemos fazer enquanto sociedade, enquanto advogados, é da vida. Mas, doutor, se o direito à vida é um direito individual, como seria não o é individual, Estado? Me desculpe. O direito à vida não é individual. Não é um direito não, individual? Ele é coletivo, ele não pertence, tanto que é crime. E a autonomia, então, de decidir pela interrupção da vida... eu não posso interromper aquilo que já tá concretizado. Exato. No seu entender, seria o Estado que deveria, então, determinar sobre essa interrupção ou não?
Da vida? Exato. Nunca. A ninguém. Então, se o interromper Estado, a vida, não. pode. Interromper a vida, não. Se a pessoa está morta e mantê-la por meios artificiais, sim. Perfeito. Então, o conceito de vida é muito mais abrangente. Não. Eu estou dizendo para o senhor o seguinte, que se a pessoa já teve morte cerebral, tem que desligar. Morreu. E tem métodos que afirmam isso 100%. Exatamente, volta a pergunta do doutor Otacílio. Mas o ato a de pergunta desligar... do doutor Otacílio foi um caso interessantíssimo. Ele tem razão quando pergunta isso. Muita razão. A pessoa não tinha morte cerebral. A história é outra. A pessoa tinha a vida cerebral. O que ela não tinha era o comando pleno da consciência. Ela não tinha consciência. É outra situação. Não existe casos em que a pessoa é considerada com morte cerebral e depois consegue retornar do coma, aquele coma profundo. Olha, já teve a morte cerebral. Não existe casos? Existem casos, e isso quem poderia responder melhor talvez fosse o médico neurologista. E era uma das esperanças dessa moça, dessa norte-americana, de que quando desligassem os aparelhos, ela eventualmente voltasse. Como tem o caso de uma francesa que voltou, como tem um caso de um americano que voltou. Tem vários, inúmeros casos, entendeu? Que foi diagnosticado a morte do paciente, não 100%, mas muito próximo a 100%. Um ou outro órgão que ainda era comandado pelo cérebro. E aí os médicos não vão desligar. Correta decisão, manter vivo. Doutores, até que conseguiram autorização judicial e desligaram, e a pessoa voltou. Doutores, Você vê como é impreciso isso. Exatamente. O tema é polêmico, nós precisamos ir ao intervalo e voltamos já. Somos diferentes, porque o Brasil é um país diferente. Um país da diversidade, de fauna rara e rica flora. Um país que desafia dia a dia o povo a preservar. No vai e vem deste país, vamos te levar pra todo lugar. No vai e vem deste país, vamos te levar pra todo lugar. Eucatu. Bem, estamos de volta com o programa Tribuna Popular. Mais uma vez, com os senhores telespectadores, estamos tratando do tema eutanásia. E eu me refiro, mais uma vez, a um tema que é complexo, um tema que encerra maiores discussões. Pena que o nosso tempo é curto e iremos aí abordar mais uma questão do tema, agora voltado aos profissionais da área médica. Eu pergunto ao convidado Artêmio, qual orientação jurídica poderíamos dar aos médicos que nos assistem a respeito deste tema? Como o profissional fica numa situação quando se depara com a eutanásia ou a ortotanásia? Bem, o médico, a formação dele é salvar vidas. E eu não tenho preocupação quanto à formação dele no sentido de abreviar a vida. Tá? Você pode, talvez, isoladamente, encontrar algumas opiniões que não sejam convergentes com o que eu estou falando. Agora, todos têm uma obrigação legal de defender a vida. Quando ele se deparar numa situação que seja caso de ortotanásia, onde o paciente vai morrer, não se sabe quando, mas é um espaço relativamente curto, né? Todos nós vamos morrer. Teoricamente, daqui a muito tempo. Mas algumas pessoas com espaço mais curto, e aí o médico está habilitado para dizer um período mais ou menos estimado,
que erra também, porque nada é exato. Ele vai praticar a ortotanásia. Quando ele estiver diante de situações onde o paciente já teve morte cerebral, está morto, está num coma que não retorna mais, não comanda mais as funções vitais do corpo, né? Ele não poderá praticar a distanásia, que é o prolongamento da morte. Mas isso, individualmente, me parece que não seja aconselhável. Ele tem que ter uma equipe, tem que ter uma junta para testar isso. Houve a morte cerebral. Há uma junta. Houve a morte cerebral. Então, depois daquele momento, ele desliga os aparelhos. Se for doador, ele retira os órgãos e vai fazer. Agora, a eutanásia, que é abreviar a vida do paciente a pedido dele ou a pedido do familiar, quando o paciente está consciente ou semiconsciente e a família está doida para se livrar do problema. Às vezes muitas vezes até participar do patrimônio, da herança. Está cansada, quer herança, ou se não tiver herança não quer ter mais o trabalho porque não tem herança, ou porque tem problemas de animosidade com o próprio familiar, não quer ter mais trabalho, o médico não vai aceitar isso. Ele estaria, então, autorizado Eu desconfio que esse tema, dentro da medicina, ele é polêmico com muitas aspas. Porque a formação do médico é a defesa da vida. Com certeza. Nós não acreditamos que de forma alguma médico, ele vai defender isso. Mesmo sabendo que o médico ele não tem o dever de dar a cura. O médico ele tem o dever de dar cuidados. É que, na verdade, o que nós temos é uma deformação do conceito de morte. Alguns países da Europa e alguns estados dos Estados Unidos da América permitem a eutanásia, ou então o suicídio assistido, que é o termo mais próprio, onde o próprio Estado vende o medicamento para que a pessoa possa se suicidar. É uma praticidade. Agora, eu não vou justificar isso com a nossa formação latina, porque nós somos cristãos, porque eles também são. Porque nossos valores familiares são diferentes, que são tão rígidos quanto no seu ponto de deles. Vista, doutor. O que, na verdade, acontece é que, em determinado momento da história desses povos, houve um afrouxamento na interpretação desse direito fundamental, que é o direito à vida. Isso seria um avanço na legislação? Ou, claro que isso passa, com certeza, por situação da própria cultura de cada povo. Reconhecer a eutanásia enquanto instituto bom para a sociedade? Isso? Eu penso que não. É um instituto que agride a vida. Agride a vida. Eu queria fazer uma colocação aqui relacionada a essa questão da eutanásia. Realmente, o direito à vida é um direito fundamental, é um direito indisponível, né? Agora, vamos trazer essa questão para a realidade brasileira, né? Muitos casos aí de pessoas que estão em estado vegetativo, né, nos hospitais públicos e particulares. O custo para se manter um paciente disso é muito alto. Aí vem a pergunta, e o Estado brasileiro está preparado para manter essa pessoa 15, 20 anos em estado vegetativo? Né? Às vezes um paciente desse necessita estar numa UTI, né, ligado sobre aparelhos e tudo mais. E aí, nesse caso, o Estado vai dar essa condição para essas pessoas? Porque tem gente que é pobre, que não tem condições de pagar um hospital particular, pagar os medicamentos, os aparelhos para manter. E no setor público, como é que poderia fazer isso? Aí eu perguntaria ao doutor Artemio nesse sentido. Como é que nós poderíamos, vamos dizer assim, praticar a distanásia, né, que seria o prolongamento da morte através de aparelhos no Brasil, quando a nossa saúde, a saúde pública no Brasil é deficiente? Não, a distanásia eu desconheço que seja praticada com rotina. A distanásia não é bem-vinda. A sociedade não enxerga bem a distanásia. Enxerga bem a ortotanásia.
E agora existe uma corrente defendendo a eutanásia. Agora, essa pergunta eu confesso que é difícil responder, é mais fácil eu perguntar. Porque enquanto o Estado brasileiro não se ocupa de defender a vida dos seus membros, que é o bem maior de qualquer nação, é o seu povo, não é nem o território, quando os tributos arrecadados não servem para manter uma pessoa, não em processo de distanásia, mas em processo de sobrevivência artificial com uma probabilidade de cura, porque ela não tem capacidade econômica para dar esse suporte, é uma pergunta complicada de responder. Nós temos aí os aviões comprados para a frota de alguns órgãos públicos, nós temos o escândalo agora no Congresso Nacional com desvio de verbas públicas e licitações fraudulentas, nós temos aí políticos que enriqueceram à custa do erário público, nós temos aí a roubalheira sem precedentes no Brasil. E aí fica difícil responder essa pergunta. Porque o que é manter uma vida? Quanto vale manter uma vida? Enquanto nós não resolvermos este outro problema, realmente nós não vamos ter recursos para investir na medicina. E me parece que a pergunta do colega não diz respeito à manutenção de uma vida com uma possibilidade de cura. Que eu acho que a medicina, os médicos, todos nós estamos torcendo que aconteça, que a gente mantenha aquela pessoa viva para salvá-la. E sim como ter receita para que isso efetivamente aconteça com o Brasil que a gente vive. Acho que a pergunta aí é bem mais complexa. Não, com certeza. Porque, na verdade, a gente sabe, é de conhecimento de todos, que a saúde pública no Brasil ela tem um déficit muito grande, né? Apesar de a saúde ser um dever do Estado, como consta na Constituição Federal, mas nem todos têm acesso a essa saúde, né? E principalmente essas pessoas que estão em estado vegetativo, que estão em estado terminal, né? Então, eu vejo até um próprio interesse de alguns médicos, eu vejo, né? Pode ser que eu esteja enganado, no sentido de que abreviar a vida desse paciente, né? Que já não tem mais condições de cura, né? Já está em estado vegetativo, não tem mais possibilidade de um retorno à vida, né? Então, nesse caso aí, eu vejo assim, realmente um déficit nessa questão de manter esse paciente em estado vegetativo. Entendemos que, independente do custo ou não, a vida ela deve ser preservada a qualquer custo. O Estado ele tem o dever de garantir a vida aos seus cidadãos. E com base neste dever, eu indago também ao colega convidado. O Estado, ele, na condição de garantidor da vida, né? Ele está preparado ou existe algum mecanismo para fiscalizar esse tipo de conduta que são vedadas em lei? Olha, eu volto a repetir que eu acredito que isso não exista enquanto rotina nos hospitais públicos ou particulares brasileiros. Os médicos, os pacientes, todos estão engajados ali pela vida. Agora, o que existe também é um déficit muito grande de recursos dos hospitais públicos para manter as pessoas com esperança de cura ou de uma amenização daquele problema, daquela doença, para ter uma sobrevida maior com dignidade, por falta de recursos. Isso aí é notório, é do dia a dia que nós estamos assistindo. Talvez se fosse melhor discutir não a eutanásia, ou a distanásia, ou a própria ortotanásia, mas discutir a punição para quem tira a vida dos outros de forma indireta, que é o desvio de verba pública. Seria os crimes contra a administração pública. Essa daí talvez fosse uma discussão bem mais ampla. Um tema interessante, quem sabe pode ser objeto de outros debates futuros. Nosso programa está chegando ao final. Eu agora abro aqui ao colega 2 minutos para suas considerações finais. Eu não vou fazer uso dos 2 minutos, porque é um tempo muito longo, especialmente para mim, que ao longo desses anos de advocacia, tenho defendido não só a vida, e eu espero nunca defender a morte, a não ser contra a morte.
pela própria vida. Mas eu gostaria de dizer para vocês que a eutanásia é um tema recorrente, interessante. O programa foi feliz em trazer a discussão. Gostaria também de dizer para os telespectadores que essa discussão sobre abreviar a vida por falta de custos, para dar um tratamento digno ao paciente, enfim, os males que a sociedade vive hoje, não só em relação à medicina, ou seja lá qual for a outra área de atividade humana, decorre especialmente dos valores que nós estamos atribuindo à nossa sociedade, à nossa família, aos nossos governantes. E o que muda tudo isso começa dentro de casa, com a própria família, e começa também no dia do voto. Se você votar corretamente, colocar uma pessoa digna no poder, e aí estude, veja quem é a pessoa, nós vamos estar ajudando a nossa sociedade. Só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Obrigado ao colega por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Doutor Otacílio, suas considerações finais. Doutor Wellington, primeiramente, foi muito boa aí sua participação hoje no programa, aí, né, apresentando o Tribuna Popular. Estou aqui para dar sempre a minha contribuição naquilo que posso, mas quero dizer o seguinte, que realmente esse tema, eutanásia, é um tema que divide muitas opiniões, é um tema muito complexo. Eu acho que não terminou por aqui, precisamos voltar a trazer novamente esse tema, mas eu acho que também com representantes de religiões, representantes da medicina, médicos, para que a gente possa realmente aprofundar melhor esse tema, que realmente é um tema muito complexo, né, que envolve uma série de direitos, e eu tenho certeza que hoje o programa deu sua primeira contribuição com relação a esse tema. E espero que a gente volte no próximo programa com mais um tema do Tribuna Popular. Obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Otacílio. Então, encerrou o nosso programa Tribuna Popular. Obrigado e até a próxima.